Olá, seguidores do canal Brenda Santonioni, tudo bem? Boa noite. Mais um encontro com vocês aqui através das nossas lives. Quero lembrar vocês, quem está aí já nos acompanhando, né, nas redes sociais, essa semana tem sorteio de uma mini chapinha oferecida pelo Francesco Concept Cardoso, cabeleireiro Francisco. Então você vai no Instagram, lá tem um post oficial do canal Brenda Santonioni. Acha esse post oficial e se inscreve, participa e concorra. O sorteio será no domingo já. Você que está aí nos acompanhando, sempre a gente fica muito grata e nós estamos tentando cada vez mais trazer convidados diferentes assuntos, com diferentes assuntos e opiniões, para que vocês possam também escolher, né, o que ver. Quem está aqui no Facebook com a gente sabe que essa live vai ficar aqui o tempo todo, mas amanhã ela vai também para o YouTube. Se inscreva lá no YouTube. E quem já está aí ó, no Facebook, pertinho, é simples, pode simplesmente compartilhar essa live, não é isso? Se você compartilha, mais pessoas vão ver. É só apertar o botãozinho, curte, compartilha. Ó, é um instante só e muitas outras pessoas vão ficar sabendo do que acontece em Viçosa, qual é a opinião da nossa convidada, o que a gente pode fazer hoje. O assunto é educação, né? Então, ajuda muito compartilhar, além de promover o canal e as notícias da nossa cidade. Então, compartilha aí, você que está assistindo aqui pelo Facebook. E lembre que amanhã a gente vai estar com essa live também no YouTube, no canal Brenda Santonioni. Hoje essa live tem um oferecimento do Patrões Massas. Coloquei aqui, fiz questão de colocar o cardápio para vocês já irem escolhendo. Mas, se vocês forem lá no Instagram, Patrões Massas, vocês também vão poder ver o cardápio inteiro, escolher com calma. Chega na sua casa, eu postei um vídeo um dia desse, chegou aqui em casa, quentinho, não só uma delícia. Então agradeço aí a Patrões Massas por fazer esse oferecimento aqui. Quem quiser falar de fazer pelo Zap também, o Zap está aqui na tela, 9715-8757. Tá bom? Então nós vamos começar porque a nossa convidada já está aqui no estúdio. Vamos bater esse papo. Você que quer interagir, pode colocar suas perguntas aí também, ou seus comentários. Nem todos chegam aqui para mim, mas ficam aí online, né? Ao vivo aí no Facebook, né? É público aí no Facebook. Mas aqui no programinha que a gente usa, chega alguns para mim. E aí eu acabo colocando também na tela, tá bom? Então deixa eu chamar ela aqui. Oi, querida Vera, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Seu microfone está desligado. Boa Isso. noite, Brenda. Boa noite Boa... a todos que estão nos assistindo. Como vai, Vera? Tudo bem, e você? Tudo bem. Como tem sido a educação durante a pandemia? Como você tem se virado aí para continuar dando assessoria aos seus alunos? Olha, durante a pandemia, nós estamos nos virando de forma, como que eu vou te dizer, eu atendo individual. Antes, a gente era uma equipe. Aí, devido à pandemia, nós nos separamos e eu abri meu próprio estabelecimento. Aí eu atendo individual. Então, é assim, eu atendo de 2 em 2. Depois que eu termino de atender, eu tenho que limpar tudo, né? Com álcool em gel, uso de máscara, para estar dando segurança para meus alunos e para mim também, e também para os pais, entendeu? Porque como os pais confiam na gente, a gente tem que estar passando essa segurança para eles. Isso mesmo. Mas durante a pandemia tem crescido aí a procura pelos seus serviços, porque os pais
coitados, né? Quase não dão conta, né? E aí tem a criança em casa o tempo todo, a escola não pôde dar tanta atenção como a gente imaginava, pelo menos as públicas não, né? Como que você tem feito isso aí? A procura aumentou? Sim, muito. Principalmente para alfabetização, porque os pais estão inseguros para quando os filhos voltarem para a escola, entendeu? Porque eles esperam que os filhos estejam aptos para quando voltarem, para não estarem, assim, ficarem perdidos diante de uma, da visão, da visão da escola, entendeu? Como todo. Por quê? A criança tem que ter uma noção, pelo menos, do que ela vai enfrentar depois da pandemia. Como que vai ser na volta às aulas? Não, não vai voltar normal. Porque se voltar, quando voltar, vai ser, vai ser, não vai voltar a sala toda, vai voltar 5, 6 alunos. Então, não vai ter aula todos os dias para aquela mesma turma. Sim. Aí a procura está maior para alfabetização. E como não está tendo aula presencial, os PETs nas escolas públicas estão deixando muita insegurança, porque tem que explicar as matérias. E nem todos os alunos têm acesso à internet. Muitos Sim, deles não têm acesso. verdade. Então, eles estão procurando para a gente estar explicando a matéria para os alunos e está dando esse apoio aí para eles estar fazendo os PET e principalmente as atividades complementares. Então, eles trazem o que a escola está dando, está oferecendo, enviando, e aí, com vocês, eles acabam fazendo a tarefa aí, com seu auxílio. É assim que está funcionando? Sim, eu dou auxílio para eles, entendeu? Eu explico para eles a matéria da escola e auxilio eles a fazerem é chamado PET, entendeu? Nesse PET vem as 4 semanas, isso na escola pública. Sim. Nas particulares, eu acompanho o conteúdo que as escolas mandam, entendeu? As escolas mandam as atividades e eu acompanho com os alunos, porque eu não atendo só da escola pública, eu atendo também das escolas particulares. E tem muita diferença, Vera, dos materiais da pública e da privada, e da privada, né? Particular. Tem muita diferença, um é melhor do que o outro, podemos dizer assim, ou são estratégias diferentes? São apenas estratégias, porque na escola pública, igual eu estou te falando, a diferença é que muitos não têm condições de estar assistindo às aulas. Então, tem pais que falam: ó, meu filho não tem condições, porque está muito difícil, Brenda. Uma criança dentro de casa, ela está ali assistindo aula, às vezes passa alguém, tira a atenção dela. Sim, Então, até ela voltar para assistir a aula sozinha, é muito difícil. Até mesmo para um adulto é difícil. Imagina para uma criança. concordo. Então, o que que os pais procuram? Os pais estão procurando hoje em dia uma segurança, um apoio, entendeu? Para que o filho possa ali estar realizando, estar aprendendo. Não estou dizendo que a escola não está ensinando, que os professores Claro. não estão ensinando. Eles estão sim fazendo a parte deles. Só que a concentração numa aula, online é muito mais difícil do que de uma aula particular, entendeu? De uma aula presencial. Sim, a gente tem, nós todas, né, a população toda está aprendendo, né, Vera? Aprendendo como lidar com isso tudo, como lidar com a tecnologia. Agora, você falou muito bem, tem realidades que a criança não tem nem o acesso, né,
a internet. Se tem, é um celular só que tem na família, que o pai tem que sair, a mãe com Aham. ele. Depois, ou a internet é muito ruim, trava, porque acontece muito. E acho que com algum acompanhamento de uma outra pessoa, a criança parece que se solta um pouquinho mais, né? Fica mais atenta, né? Sim, com certeza. E o que acontece? E a gente tem que estar passando essa segurança para o aluno. A gente tem que estar passando essa segurança. Eles chegam e falam: eu estou doido que volte às aulas. Porque a esperança deles é que volte ao normal. Eles estão pensando que vão chegar lá e vão encontrar a escola do jeito que eles deixaram. Ah, Mas a tadinho. realidade não é essa. Verdade. Com a pandemia, devido à pandemia, eles não vão encontrar a escola do jeito que eles deixaram. Não. O uso de máscara vai ser constante. Tem aluno que não gosta de usar máscara de jeito nenhum. Aqui comigo é uma luta, entendeu? Mas Eu a falo, gente não gente, tem que gosta. usar máscara, tem que usar álcool em gel, É. entendeu? Então, Aqui. o que que eu falo? Ah, Então, o que que eu falo? Então, essa segurança, tem muitos pais que estão inseguros quanto à volta às aulas. A volta às aulas. Por quê? Os professores estão vacinados, é, é, mas as crianças não estão vacinadas. E o vírus está aí. é, Então, tem muitos pais que estão inseguros em voltar com os filhos para a escola. tudo é um risco, né? A humanidade está aprendendo, como diz o outro, trocando a roda do carro com o carro andando, né? Sim, sim, e tudo é uma questão de tempo, entendeu? Até que se adapte a tudo isso, vai levar um tempo, porque as escolas estão para voltar. As escolas estão para voltar e eu acho que está certo em voltar, porque já são 2 anos, entendeu? Sem a aula presencial. Os meninos estão sentindo essa falta e para eles é muito importante isso e para os pais também. Sim, ó, e por falar em pai, tem uma mãe aqui, ó, Josele Maia, falando, ser mãe e professora, ó, é professora também. Ser mãe e professora não está sendo fácil, mas se Deus quiser, vamos vencer. Com certeza. Porque para uma mãe ajudar um filho é muito complicado. Eu como mãe, eu como mãe, quando eu tentei ajudar minha filha, foi muito difícil. Eu vejo isso, eu vejo tudo isso porque assim, eu senti na pele, porque as outras pessoas conseguiram ensinar para ela e eu, como educadora, não consegui ensinar. Então, assim, eu me coloco no lugar dos pais, que é muito difícil estar ensinando um filho hoje. Não que eles não sejam capazes, mas por eles serem pais é muito mais difícil. É, que bom que você está dando esse depoimento aí tão sincero, porque às vezes pai fica frustrado, pai e mãe, nossa, mas eu não estou conseguindo, eu não consigo prender a atenção do meu filho aqui, ou que eu chego muito cansado também, não vou dar tudo que eu posso, porque no outro dia já tenho que acordar cedo. É bom saber que a profissional também passou por isso e entende, né? Sim, com certeza, com Aqui. certeza. Agora me conta um pouquinho. Então, a Juntando Letrinhas é o quê? Este é o seu projeto atual. Esse é o meu projeto atual. Eu trabalho numa área que eu gosto muito, onde eu gosto de. Eu passo a segurança para os meus alunos. Eu acho que a primeira coisa que acontece, eles têm que gostar de mim, entendeu? O que eu faço com muito amor e carinho, e eles se apegam a mim. Então, às vezes, eles param de vir, depois eles pedem para voltar, eles pedem para voltar. Eu acho tudo isso muito bom.
e eu ensino com prazer. Às vezes tem aluno que não sabe somar. Aí eu penso assim, não, vamos voltar, vamos com calma, vamos ver por onde a gente vai recomeçar tudo isso. Então, eu vou vendo as dificuldades deles, para a gente estar sanando as dificuldades deles. Por quê? Parou. Pelas escolas terem parados, tem alunos que estão com muita defasagem. Tem Imagino. muita defasagem. Então, o meu Juntando Letrinhas veio para isso, entendeu? Que juntando cada letrinha, a gente pode estar formando frases, a gente pode estar formando palavras, de uma palavra a gente forma frases. Isso que eu quero mostrar para todo mundo, que é possível, de juntando letrinhas, a gente pode formar outras palavras, frases e outras coisas mais. O raciocínio completo, né? Agora, Vera, esse projeto de apoio, de acompanhamento escolar, é, vem do seguinte: a sala de aula, os professores são muito sobrecarregados, né? Principalmente os de escolas públicas. Eles não conseguem dar esse atendimento individual àquela classe ali de 20 alunos. Não tem como, né? Os pais que têm uma Sim, condição de contratar um serviço particular, isso é muito benéfico, né? Porque é um investimento na vida, né? Um investimento para a vida do filho, né? sim. Porque é muito diferente. O professor está na sala de aula com 35 alunos e eu estar aqui com dois alunos. Então, assim, a minha atenção está voltada para dois alunos e a Sim, atenção deles está voltada lá para 35, 30. Então, a gente vê que não o ensino deles é de qualidade também, muita. Eles fazem a parte deles, com certeza, mas é diferente, porque eu estou aqui com dois, e para eles, e eles trabalham igual agora, durante a pandemia, eles estão trabalhando muito mais do que eles trabalhavam antes. imagino. Porque eles têm que trabalhar dando aula, é, aula, Online, como né? que fala? Me perdi. Eles têm que dar aula online, preparar para aula online, e eles têm que preparar o material para as complementares, entendeu? Para eles é bem mais, eles estão trabalhando muito mais. Não é porque eles estão em casa que eles estão deixando de trabalhar. Eles estão trabalhando Sim, muito mais que eles trabalham na sala de aula. sim, Então, para eles, é uma vantagem também estar voltando. claro. Tem toda uma, tem toda uma estrutura, né? Sim, A gente não vive só assim mesmo, né? E com aquele certeza. ambiente escolar, onde você encontra o amiguinho, encontra um colega de trabalho, isso estimula também, porque queira ou não queira, a internet é muito solitária. Você não está vendo aqui, tá você aí de um lado, eu aqui do outro. Você está aí, você tem gente que mora com você, eu tenho aqui meus bichos que moram comigo, mas é uma coisa muito solitária, é muito frio. Não é a mesma Sim. coisa de se encontrar, conversar. Agora, É, a partir de quantos anos que você atende as crianças aí? olha só, eu estou atendendo a partir dos 4 anos. Ah, mas 4 anos faz o quê? Como, o que você Quatro orienta uma anos, criança de 4 anos? 4 anos, é porque, assim, os pais, eles estão já querendo que os filhos já tenham um conhecimento para estar indo para a escola. Olha, Então, eu já estou trabalhando com eles a coordenação motora, que eu luxo. já trabalho com eles direita, esquerda, eu trabalho também a leitura, os livrinhos, eu já leio para eles, peço para eles recontar historinhas para mim. Olha, Então, quando eles forem para a escola, eles já vão ter noção de o que é a inicial do nome.
muitos deles já sabem. Eu pergunto, qual a primeira letrinha do seu nome? Eles já falam para mim. E isso é muito gratificante, entendeu? Imagino. Mais do que um trabalho, é muito gratificante você ver eles formando para você, falando para você. É, eu pergunto, qual a primeira letra do seu nome? Ele fala, A. Eu pego o alfabeto, coloco para ele, aí pergunto para ele, circula as letras do seu nome. Ele já consegue, entendeu? Eu estou com um aluno aqui de 5 anos. Dentro do alfabeto, ele consegue marcar todas as letras do primeiro nome dele, lógico, mas ele consegue. Eu Olha. pergunto, as vogais, ele consegue me falar, o A, E, I, O, U, direitinho. Então, isso é tudo muito gratificante. Então quer dizer que essa introdução aí para a criança, ela não chegar crua lá na aula, né? Quando ela tiver já. Sim, Agora me diga uma coisa, sim, você, você fala muito na sua. Eu perguntei quando começa a alfabetização, você fala muito nas suas redes sociais da importância da leitura. E aí tem gente em casa que fala, mas eu não aprendi a ler direito, nunca tive esse gosto, meu pai não me ensinou. Como que eu vou passar isso para o meu filho? Ler para o outro já é uma forma de despertar nele a curiosidade, né? sim, muita. Eu tenho que alunos que eu leio para eles, às vezes, a história dos três porquinhos. É uma Sim. historinha que eles amam. Então, depois eles recontam para mim, eles até gravam o nome dos três porquinhos. Palito, Pedrito, Palhaço. Às vezes eles até trocam, entendeu? Eu me Então, lembrava. assim, eu conto e eles recontam. Isso é muito Hum, importante. A leitura desperta neles uma curiosidade muito interessante. e o jeito que Parece eles que contam. eles vivem isso. Isso que eu ia te perguntar. O jeito que eles contam, não, que eles recontam, não importa, né? Mas é o jeito dele. Isso, eles não importa, não importa. E eu faço muito o seguinte: eu leio e peço para eles fazerem um desenho para mim da historinha que eu contei para eles. E eles conseguem fazer o desenho. Lógico, eles fazem do jeito deles, Claro. entendeu? A ilustração do jeito deles. Então, a leitura ela é muito importante nessa faixa etária. Que legal. E aí, quem pega esse amor vai para a vida toda, né? Com ele, para poder Com ler, né? certeza, com certeza. Ela E aí, influi muito. você me responde isso, já que nós estamos falando de leitura, que é uma coisa. Eu ainda não me acostumei a ler livro no celular, no computador. Eu gosto de passar a folha. Mas a nova geração é tudo muito moderno, né? E há uma diferença, Vera, de pegar esse livrinho, brincar com o livrinho ou o celular, porque com certeza alguns alunos eu já cheguei com o celular sabendo mexer melhor do que você, né? Porque eles já Com nascem fazendo certeza. melhor do que a gente. Como que você lida Com, com isso? com certeza. Tem aluno que chega aqui e fala assim: me presta seu celular um pouquinho, tia, para eu jogar? Eu falo assim: não, agora a gente vai estudar, entendeu? Tem joguinhos no celular, tem uns joguinhos educativos, de formar sílabas, muito bons os joguinhos. Mas o que, que acontece? A gente não pode influenciar pelo celular, porque se eu influenciar pelo celular, ele vai apanhar gosto pelo celular e Hum, não pelo livro. Então, o que, que é importante? Eu colocar para ele no papel, eu fazer joguinhos das sílabas. Se eu fazer os joguinhos, ele vai aperfeiçoar mais a escrita do que no celular. Então, o celular, eu falo, não, o celular você vai mexer nele na sua casa. Aqui a gente vai estudar, para ele ver a diferença que tem da sala de aula para o celular. sim, Apesar de que o celular hoje, ele virou instrumento de estudo, claro. entendeu? O que antes era proibido, hoje ele virou instrumento de estudo para todos.
Mas para não pode ser a todos. única ferramenta, né? Isso. Porque o que acontece? Apesar de muitos não terem acesso, né, a essa ferramenta, então, mas muitos usam o celular e é necessário hoje para essas aulas, principalmente para as aulas online, igual eu estou te falando. Sim. Agora, Vera, é fato que quem lê bastante escreve melhor, ou vice-versa, uma coisa ou outra junto, não importa a ordem. Mas estimular, você falou aí muito bem, estimular a escrita, pegar o papel, lápis, a lapiseira, caneta, não é uma tarefa fácil, porque a tecnologia seduz a gente, né? Sim. E tem um outro ponto-chave, que acontece o seguinte: a criança, quando ela está passando da letra palito, que eles falam letra bastão, para a cursiva, eles têm muita resistência. Por quê? A letra palito, ela é tipo, ela é mais fácil, ela é jogada, você coloca ela lá, tudo bem. A letra cursiva, ela é toda desenhada, mexe com toda a musculatura da mão. Então, muitos têm essa resistência, entendeu? Então, você, às vezes, tem um jogo de cintura para estar passando para eles a diferença da letra bastão para a letra cursiva. Sim, E a isso gente eu pode estou falar. conseguindo passar aqui para muitos. Excelente. Aqui, a gente ainda usa aquele caderno de caligrafia? Hoje, hoje a gente está fazendo no próprio caderno dos alunos. A gente usa duas linhas dele. Ah, tá. Porque quando a gente fala no caderno de caligrafia, eles ficam meio assustados. Então, a gente está introduzindo o próprio caderno de pauta deles. A gente pega duas linhas. Então, duas linhas a gente coloca as consoantes e em uma linha só a gente coloca as vogais. Aí dá para desenvolver uma escrita bacana ali. Ah, tá. É, porque antigamente também caderno de caligrafia era como se fosse um castigo, né? Sim, é igual você falar com o aluno hoje, falar assim, decora a tabuada para mim, porque antigamente eles faziam isso, decora a Verdade. tabuada para mim. Então, hora nenhuma eu falo para o aluno meu, ó, decora a tabuada em casa, que eu quero que vocês cheguem aqui sabendo a tabuada. Eu não posso fazer isso com eles, porque senão eles vão assustar e vão falar com os pais, eu não quero voltar lá na tia mais. Isso Então, mesmo. eu tenho que ensinar para eles. Muitas vezes, a maioria das vezes, eu levo para o lado prático. A tabuada, principalmente, mudando da escrita para a tabuada, a tabuada eu levo para o concreto. Você usando o material concreto, o aluno ele aprende com gosto. Porque se eu pedir ao aluno para ficar ali decorando o tempo todo, ele vai ter um desgaste e ele vai perder o gosto por aprender a tabuada. Então, se todas as vezes que eu falar com ele assim, vamos fazer tabuada, ele vai falar assim comigo, não, eu não estou afim de fazer, porque você pede para mim, está fazendo tabuada todos os dias. Então, eu tenho que usar com ele um material dourado, eu tenho que usar com ele sempre um material concreto para ele saber que 2 vezes 2, ele vai ter que saber que é 4, que ele vai ver que é o mesmo que 2 com mais 2. Então, eu acho isso assim muito interessante quando você leva para a prática. Hoje em dia, tudo que você leva para a prática fica mais fácil de estar ensinando. E quando você transforma essa prática um pouco, coloca alguma parte mais lúdica, né? Ela acaba também, a gente acaba, né, aperfeiçoando muito bem. E Sim,
a gente tem um exemplo grande aí a vida inteira, vamos ter, que é de Jesus que falava por parábolas, né, para facilitar o entendimento. E aí, Sim. eu queria pegar esse gancho, porque é muita psicologia usada nas parábolas, e é muita psicologia usada aí nessas partes práticas que você falou, né? Aham. Eu sei que vocês, pedagogos, são extremamente preparados para lidar com a parte psicológica, mas vocês acabam sendo muito psicólogos aí nesses minutos que a criança está com vocês, não é? Sim, eu falo que a gente faz a parte, muitas vezes, do psicólogo, Ah, porque quando o aluno chega, que ele fala com a gente assim, eu tô com medo de fazer a cursiva, eu não consigo, você não pode chegar direto e falar com ele, você tem que fazer, você tem que montar estratégias para estar conseguindo fazer com que ele faça sem frustrar, sim. entendeu? Então, isso é muito importante. Você tem que trabalhar em cima disso. Mas aí, Vera, você deve também, imagino eu, na conversa, né, no dia a dia com seus tutorados aí, perceber alguma deficiência no lar, no relacionamento familiar. Ah, meu pai não dá a minha atenção que eu quero. Ah, lá em casa eu faço em qualquer lugar, não faço na mesa, eu sento no chão. Você deve conseguir captar no ar aí sem entrar na vida pessoal da criança, claro, né, da família, mas você deve captar bastante coisas problemáticas aí, né? Como que você lida com isso? Você acaba julgando um verde para os pais, ou você acaba colocando na criança, fala, faz diferente quando você chegar lá. Como que você lida quando você descobre algum erro na família? Erro de Olha, sem vontade, né? Claro. aham. Tem criança, tem criança que quando chega, eu já percebo que o cognitivo está afetado, bem afetado. Então, às vezes, eles mesmos chegam a falar. Então, quando eu vejo que está prejudicando muito o aluno, eu chego a chamar os pais e conversar, para ver Ah, o que, que pode ser feito para estar ajudando o aluno. Porque se o cognitivo não tiver bom, o aluno não consegue desenvolver o aprendizado. Aí normalmente eu chamo os pais e converso. e você fala cognitivo, explica para mim aí direitinho o que que é. O cognitivo do cérebro não está afetado. Ele fica pensando o tempo todo no que está acontecendo ao redor dele na casa dele. Ah, mas isso seria um Então, déficit de atenção? sim, sim. O que acontece? Ele não consegue, devido aos problemas que ele está tendo, ele não consegue concentrar nas atividades, entendeu? Sim. Então, com isso, na maioria, a gente não pode chegar para os pais e falar, eu acho que seu filho tem isso. Eu não Uhum. posso, de maneira alguma, falar isso. Mas eu chamo os pais e pergunto, olha, seu filho está assim, hoje chegou, ele não chegou bem, o que, que a gente pode estar fazendo para estar ajudando ele? Outra coisa que tem que acontecer, tem que ter uma rotina, tem que ter uma rotina de estudo. Eu não posso marcar hoje com um aluno. Eu não dou uma hora só de aula. Normalmente eu dou 2 horas de aula por dia, 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana. E essa rotina tem que ser cumprida. Ele não pode, por exemplo, hoje tem aula comigo, o aluno vai passear, Ah, porque senão ele não vai ter uma referência. Ter sim. uma referência. Ele tem que ter essa referência, porque é uma coisa que ele vai levar para a vida toda. Que ele vai pensar assim, porque se ele não tiver agora, que ele está pequeno, quando ele tiver adulto, ele não vai dar tanta importância.
para as Sim. coisas do dia a dia dele. Isso eu falo sempre com as mães. Ele tem que ter o horário de chegar, a hora de sair, o dia dele, que é o dia dele vir para estudar. O horário dele estudar é o horário dele estudar. Eu estou sempre falando isso, entendeu? E aí, essa rotina que você fala, para uma criança com tantas outras opções, né, até de lazer, você também tenta, você já falou aí no começo, transformar as aulas também numa coisa mais prazerosa, que ele queira ir, né, que ele queira estar. Hoje é meu dia de aula de reforço, de acompanhamento escolar, eu vou lá. Agora, se a família não tiver essa continuidade do seu trabalho, assim como a continuidade do trabalho da escola regular, se a família não puxar um pouquinho, ali também fica complicado, né? Porque só pelo aluno, nem todos são tão esforçados, né? Naturalmente, nem todos são tão esforçados. Sim, com certeza. Porque normalmente é a família e a escola, né? Porque o aluno sozinho, ele não consegue. Tem a participação da família. Sim. Então, por isso que eu falo com os pais, que tem que ter essa participação aí. Os pais que já procuram reforço escolar já têm um entendimento também mais amplo da vida, da importância da educação, né, Vera? É claro que Sim, alguns gostariam de enviar e não têm condições financeiras, a gente entende completamente, né? Agora, normalmente quem envia já tem essa visão abrangente da educação. Ou acontece também aquele pai que envia e fala, eu vou enviar lá para a tia Vera, que pelo menos você me deixa em paz aqui um pouquinho. Porque tem pais que faz isso com os alunos, vai para a escola e me deixa em paz. é, tem dia que eu fico pensando, sabe, Brenda? Eu tenho vontade de abraçar todos e trazer para mim. Ah, Porque, assim, eu vejo que tem pessoas que me procuram, mas não têm condições de estar pagando. ah, que En- pena. Então, assim, eu queria estar podendo ajudar todo mundo, mas é difícil, é difícil. Até mesmo agora, na pandemia, eu não posso ajudar todos, porque eu não posso colocar mais de dois por vez na minha sala. Sim. Eu não posso, entendeu? Eu não posso juntar, porque eu não posso colocar eles em risco de jeito nenhum. Então, dá vontade de abraçar todos e dar esse apoio para eles. Eu imagino, Então, eu acho imagino. assim muito bacana eles estarem me procurando, confiarem no meu trabalho. As pessoas me indicam, falam assim, vai lá na Tia Vera. Então, é muito legal isso tudo. A confiança que eles depositam em mim é muito legal. Agora, Vera, eh, muitas perguntas que eu estou te fazendo, porque, claro, eu fui lá pesquisar nas suas redes sociais. E lá você Aham. fala como ensinar a criança a ter mais paciência. Fala assim, a gente que é adulta já tem não tem muita paciência, né? A gente pede a Deus, ele nos dá o cenário para a gente testar a nossa paciência, né? Eles não deixam calma de um dia para o outro. Mas e Sim, criança? Você chega aí, você consegue fazer com que ela tenha mais paciência? Que ela quer saber tudo sim. rapidinho, fazer tudo rapidinho, embora rapidinho? Olha só, o que que acontece? Eles chegam, aí cada um tem seu lugar de sentar. Sim. Aí, às vezes, está desinquieto, eu falo, respira fundo, respira. E eles já acostumaram, eles respiram. Às vezes, distrai com lápis. Aí eu falo, vamos fazer atividade, daqui a pouco a gente vai lá fora um pouquinho. Então, eu vou conquistando aos poucos que eles conseguem fazer as atividades propostas, Ah, entendeu? isso é... Então, assim, na maioria das vezes, eu tenho um aqui que ele não consegue ficar quieto muito tempo, por muito tempo. Então, eu faço muita troca também. Eu faço muita troca.
Eu falo, se você, vamos fazer atividade, que daqui a pouco a gente vai brincar um pouco lá fora. Então, a troca também funciona muito. É muito bacana fazer É, essa troca com eles. você arrumou seu jeito aí, né? Eu arrumo dinheiro. Essa negociação que você fala, essa troca, a gente já ouviu alguns especialistas dizendo a respeito que ela é muito salutar. Não pode ser condicionada para todas as atitudes da criança, dos filhos, mas ela é muito saudável, né? Termina essa etapa que você vai ganhar aquilo, que faz com que a criança, os filhos, busquem mais coisas na vida. Ó, assim que você terminar tal período, você vai ter uma coisa melhor. Assim que você terminar a academia, você vai conseguir não sei o que lá. Isso é legal, né? Na educação, isso é permitido mesmo, né? Sim, sim. Lógico, eu não posso estar usando, eu não posso estar desafiando, eu não posso falar com eles assim. Se você fizer, se você fizer, a gente vai lá fora. Eu Ah, não posso usar o se. Eu falo com eles. Eu convido eles para fazerem, vamos fazer, depois a gente brinca um pouco. Até porque eu não posso manter eles sentados durante 2 horas. sim. Dependendo da faixa etária, não tem como você manter eles sentados durante 2 horas. Porque uma criança de 4 anos, por exemplo, eu não posso deixar ele sentado durante 2 horas. Sim. Então, eu faço uma atividade, é, depois eu deixo sair um pouquinho, a gente volta. Então, essa troca, ela é permitida. A partir do momento que você não usa o se você fizer, que eu não Entendi. esteja desafiando eles. Então tem um truque aí, né? Tem um macete, né? Sim. Aqui, você fala, vou lá fora e aonde que é o aprendendo, o juntando letrinhas funciona fisicamente aonde, além da internet? Oi? Aonde que funciona a sua sala de aprendizado? A minha sala de aprendizagem funciona na pracinha da rua Carlos Lacerda. Eles falam pracinha da Rua das Estrelas. Eu abri uma sala aqui, então, assim, o pessoal me procuram, me indicam, e, assim, a sala tem espaço para atender mais crianças, né? Mas devido à pandemia, eu só posso atender 2 por vez. Eu estou Sim. atendendo de segunda a sexta. Ah, ótimo. E aí, normalmente são crianças da região aí das estrelas ou vem de mais longe? Não, vem de mais longe. Eu atendo aluno do centro, eu Olha, atendo aluno. Vera? Oi, só um minuto. Pode. Tá. Eu atendo aluno do centro da cidade, né? Eu não atendo aluno só aqui de perto, mas aqui perto da minha casa, só aqui perto eu tenho 3. Ah, excelente. Ô, Vera, me fala o seguinte, me dá aí, para quem está escutando a gente, está nos assistindo, o que que o pai pode fazer, os pais podem fazer, ou o responsável, agora às vezes a criança mora com a avó, né, com o vô, o que que os pais, os responsáveis podem fazer para estimular o aprendizado em casa? Dá uma dica aí. Olha, agora, para estar estimulando o aprendizado em casa, pode estar usando joguinhos, é muito interessante. Não precisa ser joguinhos caros, tem joguinhos Sim, mais em conta, tem os livrinhos também, igual eu te comentei com você, que as historinhas também são muito importantes. Podem estar trabalhando, é, dependendo da faixa etária, pode estar trabalhando com massinhas também, que chamam muita atenção. é uma A massinha delícia, não né? precisa comprar, tem a receita da massinha. Ah, eu lembro, eu fazia. Minha mãe é professora, né? A gente fazia para ela levar para a escola.
Essa massinha, ela dura um bom tempo, entendeu? E a receita dela é muito boa, depois qualquer coisa até passa para alguém se quiser. Então, assim, tem as brincadeiras também que podem estar ajudando. A partir do momento que faça uma coisa que a criança goste, isso vai estimular ela a aprender. Está aprendendo É, de uma forma, assim, tranquila. Porque se você falar assim, você tem que fazer, isso não vai ajudar a criança. e Então, assim, também estreita os laços, né? sim, sim, com certeza. Porque tem a voz que fala que outro dia me procuraram e falaram, minha avó, um pai me procurou e falou, minha mãe não tá conseguindo ajudar meu filho. Eu vou trazer para você, porque ela já é de idade, tal. Aí eu falei para ele, pode trazer para mim. Mas o que que eu faço? Antes de eu pegar o aluno, eu faço uma avaliação. O que é essa avaliação? Eu vejo o que ele já sabe. Eu vejo o que ele já sabe. Se ele já tem algum conhecimento, tem alunos que foram matriculados esse ano, vem atividade para fazer em casa e os pais não conseguem fazer. Então, são crianças do primeiro, segundo período. São pais que trabalham fora e não conseguem fazer. Então, fica com as avós. E os avós, infelizmente, não conseguem. Aí o pai Sim, veio me procurar. Eu falei que ele traz que eu vou fazer uma avaliação. Então, essa avaliação é que a gente vê por onde que eu vou começar com ele, mesmo vindo as atividades da escola. Que entendi. aí eu vou ver o ponto-chave para estar começando com ele. Ô Vera, e como que como eu pergunto? A gente pode identificar na criança que da casa da gente, sem ela estar escrevendo ou brincando com o lápis, que ela tem problema de coordenação motora? É visível essa Não, identificação? não. A gente não consegue identificar. O que é a coordenação motora? Você tem que trabalhar ela é, no início no primeiro, no segundo período. Você já trabalha, não especificamente no primeiro e segundo período. A coordenação motora ela já é trabalhada desde das primeiras fases da criança, entendeu? Que a coordenação motora não é apenas só o escrever, o recortar. A coordenação Sim. motora são os movimentos, entendeu? Então a gente não consegue detectar só pelo escrever. Então isso vem de antes do aluno já começar a escrever. Ah, Você não consegue detectar. então, por isso a importância dos pais ficarem sempre atentos, então. Então, por isso que você falou, aí você falou das mãos, a massinha, o giz de Isso, cera, que é um pouco mais grosso, aí os isso, lápis, isso tudo faz diferença, isso. né? O recortar, o pular corda, pular Ah, corda, pular amarelinha. Você está ai, trabalhando aí a coordenação motora, olha, entendeu? Então, não é só você trabalhar as mãos, você vai trabalhar também outras habilidades. a gente, Muitas vezes as pessoas pegam e recortam para a criança. O importante é você deixar a criança recortar. Ela recorta do jeito dela, mas ela mesma vai recortar. Então, assim, a partir do momento que ela está recortando, ela está trabalhando a coordenação motora dela. então não é para fazer para a criança, né? Deixá-la Não, fazer, o jeito que tem que sair deixar, é o melhor sim, jeito, né? É o melhor, é o jeito dela. do jeito dela. Eu fui fazer aqui com um aluno meu, na semana retrasada, uma pescaria.
uma pescaria. A minha pescaria foi de tampinha de refrigerante. Olha que legal. Eu não gastei nenhum centavo. Oh, Então, eu peguei a bacia com água e para fazer um trabalho de matemática. O que eu olha, fiz? Eu coloquei a bacia com água, coloquei tampinha de refrigerante virado para cima e prendedor de roupa. Aí eu fiz com 3 alunos meus. Então, o que nós fizemos? Cada um com um pregador, nós pescamos as tampinhas dentro da bacia, colocamos em cima da mesa. Depois eu coloquei eles para contar quem pegou mais. Então, olha. eles contaram e depois eles descobriram quem pegou mais peixe. Então, nós não Ué, gastamos nem um centavo com essa atividade e foi uma atividade muito bacana. e é uma atividade que mexeu com coordenação motora, matemática, equipe, que é milhões de fatores você mexeu aí, né? Sim, sim, muito, muito legal. Eu fiz uma outra atividade aqui que eu ensinei para eles dentro e fora. Eu fiz um círculo com bolinha de papel, com bolinha de papel. Eu consegui mostrar para ele que dentro e fora, que ele colocava as bolinhas dentro do círculo e dentro e fora. É muito interessante que tem aluno que ainda não sabe o que é esquerda e direita. Ah, Eles estão sim. aprendendo agora. Isso já era para ter sido ensinado há mais tempo. E agora eles estão aprendendo, e eu, às vezes pergunto, qual é a sua esquerda, direita? Aí está muito interessante que tem muita atividade que você consegue ensinar a esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo. Então, são coisas que têm que ser trabalhado lá no início e agora que eles estão aprendendo. Ah, que Mas tem interessante. muita atividade que a gente consegue trabalhar isso. E de graça. Você falou da amarelinha riscar o chão, né? De graça é impossível. Mais de graça é impossível. Sim, não, tem muita coisa que você consegue trabalhar assim, de graça. Você não precisa, porque muitas pessoas pensam assim, eu preciso trabalhar com meu filho, mas eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar jogo de dama, assim eu vou despertar a inteligência dele. Não, você pode estar conseguindo despertar a curiosidade dele, está trabalhando as coordenações dele de uma forma que você não vai ter que ficar gastando. Sim. Ô, Vera, agora nós já estamos quase chegando ao final, tô até passou tão depressa. É, aí você identifica, tudo bem que suas turmas são menores, mas você identifica aí a cada período de aula que você tem diferentes personalidades das crianças e elas queiram ou não queiram, elas estão muito mais espertas que nós. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 45. Estão muito mais espertas, elas sabem muito mais vocabulário do que a gente. Mas você lida com personalidades diferentes. E às vezes a personalidade tímida é identificada erroneamente como déficit de atenção. Tem isso? Eu estou falando certo ou eu estou errada? Não, tem criança, a gente não pode identificar que uma criança tímida ela tem déficit de atenção. Porque o que acontece? Cada criança tem o seu tempo de aprender. Às Uhum. vezes aquela criança que é tímida, ela fica no cantinho, ela consegue absorver mais rápido do que aquela criança que fala muito, que como essa criança que comunica mais com você, que te faz mais perguntas. Então, a partir do momento que ela está quieta ali no canto, ela pode estar absorvendo informações. Então, igual você falou, elas são muito espertas. Por quê? E outra coisa, elas testam a gente o tempo todo. Ah, O tempo é? todo. Elas Bom, testam a gente o tempo todo. É muito interessante. E assim, cada um aprende no seu tempo. No seu tempo. E aqui, muitas vezes, o que eu faço? Eu tento ensinar de uma forma. Eu vejo que essa forma
que dessa forma a criança não conseguiu aprender, eu mudo a forma de ensinar. Ou seja, são metodologias diferentes. Diferentes. Se eu vou ensinar uma criança, por exemplo, eu vou ensinar alfabeto. Às Sim. vezes eu vou no método silábico. O método silábico, ele é um método que ele é repetitivo, mas a criança consegue assimilar. Então, eu uso muito a família silábica. Tem um aluno meu que ele fala assim, ô tia, vamos fazer a família silábica do L. Então, ele já sabe, ele consegue encontrar lá, aí eu dou palavra para ele formar, ele consegue ver, ele consegue distinguir lá naquela palavra que eu dei para ele, que o L com A é lá, o D com A é dá. Então, ele já está formando palavras. Ah, que legal. Então, eu vejo que, assim, ele não sabia escrever o nome. Agora, além de saber escrever o nome, ele já está, hoje eu percebi que ele já consegue é, reconhecer, ele já está conseguindo reconhecer sílabas. E isso é muito importante. Imagino. Você, na sua técnica, na sua abordagem, você também faz para casa, dever de casa, não sei nem como que fala mais hoje. Você faz, eles têm alguma Olha, tarefa para casa que tem que trazer depois, ou você não faz? É tudo aí e pronto. a maioria dos pais pedem que eu mande tarefa para casa, Olha que legal. mas tem uns que chegam e falam assim, ó, eu não fiz. Tem Hum, pais que colocam para fazer. Mas, assim, eu mando para casa, eu explico para eles e mando para casa para eu ver se eles aprenderam. Que é a partir daí que eu vou ver se eu posso estar mudando o conteúdo ou se eu vou explicar de novo para eles estar absorvendo informações. Ah, já aconteceu aí na sua sala, juntando letrinhas, que você fez o que pôde para o aluno e ao longo do tempo você percebeu que ele não captava e falou com os pais: olha, você tem que levar para um outro profissional de outra área para tentar descobrir o que, que ele tem. Já aconteceu isso? Sim, já aconteceu e assim, levou no especialista e foi detectado algum problema e Uhum. houve uma melhora muito grande, Olha, porque assim, igual eu te falei, a gente não dá diagnóstico, mas você sim, percebe que o aluno, a dificuldade do aluno, porque quando o aluno tem uma dificuldade, quando é uma dificuldade constante, aí você tem que relatar aos pais para estar sim. investigando o porquê dessa dificuldade. E os pais ficam até agradecidos, porque muitas vezes os pais não percebem, porque convivem todos os dias. Acho que é normal. Então, isso assim, você, de certa forma, você está ajudando os pais a estar investigando isso. Ah, perfeito. Ô, Vera, eu quero te agradecer muito. O papo foi maravilhoso. Eu sei que tenho 501 perguntas ainda para te fazer, mas não vai nos faltar oportunidade. Eu fiquei muito feliz de ter aceito o convite aqui do nosso canal. A gente já se conhece há um tempo, você já me apresentou seus projetos, mas não tivemos oportunidade de trabalhar juntas. Acho que tudo tem sua hora e, se Deus quiser, vai acontecer. Eu sei que você tem muito a contribuir. E quem está em casa aí assistindo a live, eu peço novamente, compartilhe, só apertar o botãozinho do lado de compartilhar, para poder chegar em mais gente possível, porque foi um papo muito esclarecedor. Amanhã a live também vai estar lá no Facebook, no Facebook não, no YouTube do canal Brenda Santonioni, porque um papo como esse, gente, merece ser replicado, compartilhado, porque alguma pessoa não vai poder ver tudo de uma vez, vai ver um cadinho hoje, um cadinho amanhã. Então, cada um de vocês que estão nos assistindo, compartilhem, só apertar o botãozinho aí, vai compartilhando para chegar, que é de graça, ao maior número de pessoas possível. Quero te agradecer muito, eu quero só pedir você aí dar sua despedida de hoje. Eu que agradeço a você, agradeço a todo mundo aí que está nos assistindo,
e espero estar contribuindo com o meu trabalho para vários alunos e vários pais que quiserem me procurar e que a gente depois, se a gente tem outra oportunidade de estar conversando mais, foi muito bom o nosso papo também, gostei muito e só tenho a te agradecer mesmo. Eu que te agradeço, então. Agradeço também a todo mundo que ficou com a gente aí, a Patrons Massa, nosso apoiador de hoje nessa live tão importante sobre educação. Fiquem com Deus. Não deixe de se inscrever lá no YouTube, no canal Brenda Santonioni. Seguir o Juntando Letrinhas lá no Instagram. Compartilhar. Vera falou. Se quiserem a receita da massinha, ela passa. Então vai lá e se inscreva. Um abraço para vocês. Boa noite. Um ótimo descanso. Beijo.